Olá, meus queridos, aqui é o professor João, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui na nossa escola, Colégio Seduca Journey. E no vídeo dessa semana a gente vai estar tratando de um tema muito importante para a história, que foi a Era Napoleônica. Esse conteúdo que a gente vai estar vendo, ele se liga evidentemente com o que a gente tratou no último vídeo, que foi a Revolução Francesa. Na verdade, alguns historiadores, eles até enxergam e apontam a Era Napoleônica como um desdobramento e uma continuação do movimento revolucionário francês, tá? Porque, obviamente, tudo começou por causa de coisas que haviam tido lugar na Revolução Francesa. A própria ascensão de Napoleão Bonaparte, ela aconteceu durante a época da Revolução Francesa. Então, o que a gente vai ver aqui primeiro são alguns desdobramentos do processo revolucionário, e aí sim, então, a gente vai entender o que foi esse período chamado Era Napoleônica, lógico, tudo centrado na figura marcante que foi o Napoleão Bonaparte, esse grande militar, político, estrategista, que entrou para a história então como uma das figuras mais importantes, tanto na questão pelas suas próprias conquistas pessoais, a sua ascensão, a ascensão que ele teve durante a sua vida, mas também pelos resultados de suas políticas na Europa como um todo e também no mundo. Inclusive nós, como brasileiros, uma parte importante da história do nosso país tem uma coisa a ver ligada diretamente com uma das partes do nosso conteúdo sobre a Era Napoleônica. Teve uma parte lá que a gente vai ver daqui para frente, que por causa de ações de Napoleão Bonaparte, alguns acontecimentos políticos tomaram lugar na Europa e isso teve consequência direta aqui na nossa história enquanto Brasil, certo? Bom, só para a gente relembrar algumas coisinhas que a gente já tinha visto no processo revolucionário francês, vocês lembram lá que Napoleão Bonaparte, ele foi ganhando posições militares, ele foi ganhando destaque militar por causa de algumas campanhas que ele havia realizado como capitão, primeiro e depois como general, fora da França, tá? Isso tudo aconteceu durante aquela década da Revolução Francesa, que, como vocês sabem, foi de 1789 até 1799, tá? Se a gente lembrar um pouquinho aqui do que a gente viu do finalzinho do que a gente viu no finalzinho da última videoaula, no dia 9 de novembro de 1789 foi quando aconteceu aquele chamado golpe do 18 Brumário, né? Lembrando que essa data, 18 Brumário, era só de acordo com o calendário revolucionário da Revolução Francesa, mas que era o nosso 9 de novembro, tá? Que aconteceu ali em 1799. O que aconteceu nessa data? Bom, a gente viu que o Napoleão Bonaparte, que estava no estrangeiro, né, ele havia voltado para a França para impedir uma tentativa de golpe monarquista no Diretório. Lembrando que nessa última fase ali da Revolução Francesa, o Diretório era esse órgão que governava a França, tá? Ali então no finalzinho da década revolucionária francesa. E o Napoleão Bonaparte, apoiado pelo exército e pela alta burguesia, né, ou seja, pelos aqueles revolucionários menos radicais, né, muitos do grupo dos girondinos lá que a gente viu, eles apoiaram o Napoleão Bonaparte e ele realizou então um golpe acabando com o governo do Diretório e inaugurando uma nova fase, tá? Então, a partir do golpe de 18 Brumário, que aconteceu em 9 de novembro de 1799, é que tecnicamente começa essa era napoleônica na história. Mas lembrem-se que Napoleão Bonaparte já era uma figura de certo destaque, que já vinha construindo ali a sua carreira militar, já tinha participado de campanhas importantíssimas, como por exemplo, a campanha na Itália, né, que ele conquistou bastante território lá, inclusive devastou ali os estados pontifícios, até o Papa da época meio que se dobrou ao domínio do Napoleão Bonaparte na Itália, porque ele estava vivendo um momento de ascensão militar. E também ele já tinha participado da campanha militar francesa no Egito, lá que a gente comentou na semana passada, tá? Uma campanha militar que opôs ali então os franceses, o grande exército francês, com os ingleses que estavam dominando a região, né? Porque os franceses queriam atrapalhar a hegemonia comercial inglesa, né? E o caminho para fazer isso era dominar o Oriente Médio, porque era a rota de passagem para o comércio asiático. Então, Napoleão Bonaparte, no final ali do processo revolucionário, da década de 1789 até 1799, ele já era uma figura muito importante para a política francesa. Não é à toa que ele ganhou o apoio do exército e da burguesia para dar esse golpe de Estado, para tirar o governo do Diretório e inaugurar uma nova fase política. Então a gente vai estar nos concentrando nesses momentos e nessas mudanças políticas e nesses desenvolvimentos políticos a partir então do golpe de 18 Brumário, tá? Bom, então a gente concentra como balizas temporais
esse período chamado Era Napoleônica, do ano de 1799, então o finalzinho ali, que foi o golpe de 18 Brumário, até o ano de 1815. O símbolo final, digamos assim, da Era Napoleônica foi o chamado Congresso de Viena, que foi um tratado que encerrou ali o período da Era Napoleônica e justamente foi o tratado que colocou fim à hegemonia francesa, tá? Na Europa daquele período. A gente vai ver isso lá para o final da aula, por enquanto só entendam isso, que esse período chamado Era Napoleônica, ele vai dessas duas datas aqui, justamente do golpe do 18 Brumário até o ano de 1815, que foi quando aconteceu o Congresso de Viena. Tudo bem? Bom, a partir do golpe de 18 Brumário, que o Napoleão Bonaparte ele tomou o poder na França, um dos grandes desafios que ele tinha no começo de seu governo foi justamente restaurar a economia francesa, que era um dos principais dramas da França desde antes da época da Revolução Francesa. A gente aprendeu que uma das questões que deram início justamente ao movimento revolucionário francês foi justamente os grandes problemas econômicos que estavam acontecendo ali na França, que geraram muita insatisfação no povo francês, no terceiro estado, na burguesia e assim por diante. Então, isso se agravou durante alguns períodos da história daquela década revolucionária, principalmente depois do terror e durante o governo do Diretório. Então a economia francesa ela não conseguia se recuperar de jeito nenhum, e quando Napoleão Bonaparte, esse grande general, esse grande militar, ele assumiu o poder na França, a gente já vai ver em que termos que ele assumiu esse poder, mas quando ele assumiu, o primeiro grande desafio dele foi justamente a questão econômica, porque se ele não conseguisse restaurar a economia francesa, ele não ia conseguir ter um país forte o suficiente para conseguir realizar todos os planos militares e de dominação que ele tinha e que ele sonhava para a França. Certo? Então esse foi o primeiro desafio do Napoleão Bonaparte ali no começo dessa chamada Era Napoleônica. Ele queria viria a buscar então essa restauração da economia francesa. Tá? Bom, essa primeira estruturação de governo do Napoleão Bonaparte, a partir de 1799 e que durou até 1804, foi o chamado governo do consulado. Tá? Quando o Napoleão Bonaparte ele deu o golpe lá do 18 Brumário, ele já não assumiu o governo sozinho. Tá? Primeiro foi formado um consulado. Tá? Esse termo vocês devem lembrar lá das aulas de Império Romano, das aulas de Antiguidade. Consulado ou cônsul era um cargo político antigo desde a época da República Romana e depois continuou também na época do Império. E o cônsul ele era esse grande líder. Um dos cônsules mais famosos da história havia sido o Júlio César lá no finalzinho da República Romana, que foi aquele general que antecedeu ali o começo do Império. Então, o consulado é esse tipo de governo onde quem manda na política do país são os cônsules. Tá? Então, após o golpe de Napoleão, o governo foi organizado nesse modelo de consulado. Só que Napoleão Bonaparte, ele era, obviamente, o primeiro cônsul, tá? Ele era o cônsul mais importante e ele governava, dividia um pouco do seu poder junto com outros dois cônsules que eram membros da alta burguesia, tá? Então, lembre-se que foi a alta burguesia que ajudou o Napoleão Bonaparte a fazer o golpe de 18 Brumário e a tomar o poder. Lembrando por quê? Por que Napoleão Bonaparte tinha feito essa aliança com a burguesia? Com a alta burguesia, porque a alta burguesia era aquela parte da política francesa que tinha feito oposição ao jacobinismo mais acentuado e mais radical lá da parte final do período de terror. Então, os radicais já não estavam mais em voga. Lembrem-se lá que os líderes radicais como Maximilien Robespierre foram assassinados. Então, a alta burguesia, quando eles conseguiram mudar essa parte mais radical da Revolução Francesa, eles buscaram apoio em alguma figura que pudesse fazer uma aliança com elas. E essa figura importante em ascensão na França naquela época era o Napoleão Bonaparte. Tá? Só mais uma nota biográfica sobre o Napoleão Bonaparte. Nunca se esqueçam que a origem do Napoleão Bonaparte não era francesa. Tá? Ele havia nascido na ilha de Córcega, que estava sendo dominada pela França apenas durante um ano quando ele veio a nascer. Então, ele nasceu, só fazia um ano que a França estava dominando a região. Né? E o pai do Napoleão Bonaparte se tornou daí um funcionário francês e o Napoleão Bonaparte foi estudar na França, assim por diante, e começou a ter sua ascensão política e militar durante a Revolução Francesa. Tá?
Bom, uma das primeiras coisas que o Napoleão Bonaparte fez, enquanto ele ainda era cônsul, ele realizou um dos intuitos que já era um intuito do governo francês desde o começo da Revolução Francesa, que era submeter a Igreja ao Estado francês, tá? E o Papa da época, que era o Papa Pio VII, ele não tinha força política para ir contra isso, né? É lógico que ele, como líder da Igreja Católica, ele não gostaria que a Igreja ficasse submetida ao poder do Estado francês. Não era de interesse deles. Só que lembre-se que lá durante o período da Revolução Francesa, quando o Napoleão Bonaparte era um general de campanha, ele havia arrasado na campanha italiana, ele havia devastado lá os estados pontifícios. Então o Papa da época, ele não tinha força política e tinha até medo, receio de enfrentar o Napoleão Bonaparte abertamente, então meio que ele teve, né, foi obrigado, não tinha outra alternativa senão aceitar essa submissão da Igreja ao Estado francês, tá? É óbvio que não era uma atitude feliz, digamos assim, do Papa da época, ele não queria que acontecesse isso, mas o poder da França já estava começando a ficar muito forte, certo? Então o Papa Pio VII acabou não questionando ali a vontade do Napoleão Bonaparte nesse sentido, tá? Nesse período do consulado, então, quando o Napoleão Bonaparte ele dividia o poder com outros dois cônsules da alta burguesia, ele atuou também na racionalização da produção agrícola, ou seja, ele enxergou, Napoleão Bonaparte, como um bom estrategista, ele enxergou que para revitalizar a economia, primeiro de tudo ele tinha que dar conta da produção agrícola, até mesmo porque a França na época ainda não tinha passado por um processo de revolução industrial tão forte como a Inglaterra do período já tinha passado. Então, o modo de produção agrícola na França estava muito atrasado. Então, o Napoleão Bonaparte ele percebeu, bom, para a gente levantar a economia, então, que já está sofrendo há muito tempo, desde antes da Revolução, durante todo o período da Revolução, continuou sendo um problema, para a gente resolver isso, essa questão econômica, a gente tem que aumentar e racionalizar a produção agrícola, certo? Então, e lógico, ele usou para fazer isso, essa racionalização da produção agrícola, justamente a implantação de valores liberais e burgueses na questão econômica, tá? No final aí do período do governo consulado, no ano de 1804, Napoleão Bonaparte também criou um código de leis que ficou conhecido como Código Napoleônico, né, porque era de sua autoria. E um dos códigos mais famosos da história, que inclusive serviu de exemplo para outros códigos ao redor da Europa e do mundo também, e que era muito baseado, vejam só, no Código Romano, nas leis romanas, tá? Napoleão Bonaparte, desde lá de quando ele era um estudante nas academias militares na França, ele tinha como interesse matemática, ele era um bom aluno de matemática, ele também conhecia muita geografia, o que ajudou ele também nas suas estratégias militares, em suas campanhas para conquistar outros países e outros territórios, e também a história. Ele era um bom estudante de história, então ele conhecia muito como que se estruturavam as leis romanas, os códigos romanos, e ele se inspirou nos códigos romanos para criar o seu próprio código, que ficou conhecido então como Código Napoleônico, que era nada mais nada menos do que um conjunto de leis que seria aplicado na França do período, certo? Os pontos principais, então, desse código napoleônico são os seguintes. Primeiro, todas as pessoas seriam iguais perante a lei, tá? O segundo seria o direito à propriedade privada e, por fim, o final da abolição. Vejam bem que esse primeiro princípio e o segundo, todas as pessoas são iguais perante a lei, e o direito à propriedade privada, são princípios liberais que já estavam sendo discutidos há muito tempo, desde ali do século XVII, pelo menos, se a gente lembrar lá de autores como o John Locke, Thomas Hobbes e assim por diante. E, como a gente já sabe, sendo a França o centro do iluminismo, né, isso aí ecoava demais, tá? Então, os valores liberais, juntos ali do formato do Código de Lei Romano, juntando essas duas coisas, deu origem, então, ao Código Napoleônico. E também, por fim, a abolição da servidão. A servidão, vocês lembram muito bem, que é aquele tipo de trabalho que os camponeses são ligados à terra, meio têm obrigações servis com a terra e com os donos da terra, que é um modelo essencialmente feudal, tá? Então existia muitas partes da Europa ainda, inclusive na França do período, que não tinha ainda se desligado totalmente dos modos de vida desde lá do feudalismo, tá? E em outras partes da Europa, isso demorou mais tempo ainda, como por exemplo na Rússia czarista, né? Que esse tipo de relação feudal e de servidão
ela foi abolida totalmente só no século XX, para vocês terem uma ideia. O fato, então, é que com o Código Napoleônico, esse tipo de trabalho, essa relação dos camponeses com a terra chegou ao fim no final do período do governo do consulado, então em 1804, tá? Então, o governo do consulado foi essa primeira fase aí da era napoleônica, essa primeira fase do governo e da influência de Napoleão Bonaparte na França, certo? Bom, na questão militar, né, lembre-se sempre, Napoleão Bonaparte ele sempre vai ficar conhecido também na história justamente por causa do seu poderio e de suas estratégias e seu brilhantismo na parte militar, tá? Então, militarmente, as conquistas que ele tinha feito já incluíam vários outros países. Tá? A França já não estava, ali na era napoleônica, a França já não estava mais apenas se defendendo das outras potências, dos outros países, como por exemplo a Prússia, a Áustria e assim por diante. Nesse período ali do governo consulado, as conquistas do Napoleão Bonaparte do exército francês já incluíam a Bélgica, os Países Baixos, né, ou a Holanda, né? E foi para continuar com esse projeto de poder, de se expandir militarmente, de conquistar novos territórios, que ainda em 1804, Napoleão Bonaparte convocou um plebiscito, tá? E plebiscito é uma palavra que a gente usa na política até hoje, né? A raiz do termo, o radical do termo vem da palavra plebe, que é um dos termos romanos e latinos para povo, né? Mas até hoje em dia a gente usa esse termo plebiscito, que significa, no senso comum, o quê? Convoca o povo para votar em alguma coisa. Então, faz uma proposta e o povo vota sim ou não se vai aceitar ou não aquela proposta. Isso é um plebiscito. E o Napoleão Bonaparte, como ele queria ter mais poder, porque ele ainda estava dividindo o poder com os cônsules, como ele queria ter mais poder para expandir militarmente as conquistas da França, ele convocou um plebiscito, então, para que o povo francês votasse a sua continuidade no governo da França. Só que vejam só, agora com um detalhe muito importante, como imperador, tá? Então, no ano de 1804, Napoleão Bonaparte fez um plebiscito para a população francesa. Os termos eram mais ou menos esses, então, para a gente aumentar o poder da França, conquistar novos territórios, eu tenho a solução. Vocês me colocam como imperador da França, tá? Isso era o plano de Napoleão Bonaparte. E o que vocês acham que aconteceu? A população francesa aceitou, né? Então, Napoleão Bonaparte teria mais poder, governaria por tempo ilimitado e buscaria expandir, então, a autoridade francesa sobre outros territórios, né? Então, o Napoleão Bonaparte, ele entendeu que para ele aumentar o poder da França e para conseguir conquistar novos territórios e para impedir que as potências inimigas acabassem com o processo revolucionário na França, que ele agora era o maior símbolo, ele entendeu que a única maneira dele fazer isso é se ele se tornasse o imperador da França. Veja bem, pessoal, aqui a gente tem mais uma grande ironia da Revolução Francesa, que foi justamente o quê? Lembre-se, qual que foi um dos intuitos iniciais lá do processo revolucionário francês? Acabar com o absolutismo, acabar com o antigo regime, acabar com o modo de governo e de política no qual uma pessoa só concentra todo o poder. E se passaram ali 10 anos, né? Agora mais ali porque já foi no final do período consulado, então já faziam 15 anos de processo revolucionário na França, com muita morte, milhares de franceses mortos, tanto internamente pelo próprio governo, como nas campanhas contra outros países, e tudo isso só para o poder voltar a ser concentrado nas mãos de uma pessoa só. Antes da Revolução era Luís XVI, e agora, a partir de 1804, com esse plebiscito, todo o poder ficou concentrado nas mãos de Napoleão Bonaparte. Então, uma grande ironia do processo revolucionário francês, né? Se esse era um dos grandes objetivos, meio que não adiantou de nada, porque depois de tudo que se passou nessa década revolucionária, uma pessoa voltou a concentrar todos os poderes. É lógico, não era bem como antes, porque o principal apoio político do Luís XVI antes da Revolução era o primeiro e segundo Estado, o clero e a nobreza. Napoleão Bonaparte, o principal apoio político dele era a burguesia, essa era a grande diferença, tá? O fato é que, então, no dia 2 de dezembro de 1804, a gente tem, como vocês podem ver esse quadro que retrata, né, esse momento, um dos acontecimentos, um dos momentos mais emblemáticos ali da história europeia contemporânea e que ficou na memória
do povo francês até hoje, que foi essa coroação do Napoleão Bonaparte, tá? E a gente tem algumas anedotas históricas muito interessantes desse evento. Primeiro, o Napoleão Bonaparte, ele quis realizar a cerimônia de coroação dele na Catedral de Notre-Dame, tá? Por quê? A Catedral de Notre-Dame, aquela igreja famosíssima lá em Paris, que passou por um incêndio no final do ano passado, todos vocês lembram? Ela era o lugar que os reis franceses eram coroados desde lá da Idade Média, né? Ou seja, tinha um simbolismo muito grande e uma razão para o Napoleão Bonaparte querer fazer a cerimônia de coroação dele ali dentro da Catedral de Notre-Dame. Por quê? Isso aproximava ele da história francesa. Era meio como se ele tivesse, quando ele fez a cerimônia dele ali, veja bem, isso que é interessante, o Napoleão Bonaparte não estava interessado, ele não se importava com o fato de ser uma igreja, porque ele era muito devoto e tal, não, ele tinha submetido a Igreja Católica ao seu poder, ao poder do governo francês. Então por que ele fez a cerimônia lá numa igreja, na Catedral de Paris? Por quê? Porque ele realmente quis se ligar, ele quis que quando as pessoas vissem que a coroação dele foi em Notre-Dame, era uma maneira de legitimar o poder dele, porque antes dele, dezenas de reis franceses haviam sido coroados também ali nessa igreja, certo? Bom, uma coisa interessante também, que foi o que ficou famosa, um ato dele que deu muita polêmica inclusive, foi a questão da coroação em si. Por quê? Um costume nessas coroações francesas era que o Papa, tá? E se o Papa não tivesse disponível, algum bispo importante, tá? Mas no caso era o próprio Papa, o Papa que pegava a coroa e colocava na cabeça do rei que estava sendo coroado, certo? Por quê? Porque era uma maneira de demonstrar essa aliança entre a monarquia francesa e a Igreja Católica e também para legitimar como se o rei fosse ali escolhido por Deus. Então o Papa pegava a coroa, coroava o rei, né, e todo mundo reconhecia então que aquele rei ele era o escolhido realmente para governar. Napoleão Bonaparte, ele quebra esse protocolo. O que ele faz? Ele mesmo pega a coroa, e isso ficou emblemático, ele mesmo pega a coroa e coloca sobre a sua própria cabeça. Nesse momento, é como se o Napoleão Bonaparte, nesse momento da coroação de imperador dele, estivesse falando, eu sou o maior poder. Não é o Papa que vai me coroar porque eu sou maior. O meu poder político é maior do que o poder da igreja. Então ele mesmo se coroou, certo? Ele coroou também a sua mulher Josefina, ele mesmo colocou a coroa na sua própria cabeça. Tá? Então ficou muito marcado esse 2 de dezembro de 1804, que encerrou então a fase do consulado, do governo do consulado, quando Napoleão Bonaparte ele era apenas um dos cônsules da França, mesmo sendo o primeiro e mais importante, e ele passou a ser então o imperador. Nessa imagem, outra coisa interessante que vocês podem observar é a questão da coroa de louros aqui que ele estava usando, Napoleão Bonaparte. Por quê? Essa coroa de louros também era um símbolo que surgiu lá na Grécia Antiga, no contexto dos Jogos Olímpicos, mas que passou a simbolizar uma questão de poder também e que os imperadores romanos, então mais uma vez recorrendo nessa questão da história de uma maneira para se colocar como um grande líder também. Então, eu vou me coroar num lugar onde grandes líderes foram coroados. Eu vou usar, no caso da coroa de louros, um objeto que os grandes imperadores romanos usaram. Isso era para mostrar a importância dele. Ele estava querendo afirmar a sua própria importância. Tá? Então, pessoal, para a gente fechar essa parte aqui, lembre-se que a partir de 2 de dezembro de 1804 começa então o que a gente chama do período imperial ou Império Napoleônico, que foi então de 1804 até 1815. Tudo bem? Bom, após a coroação então, Napoleão Bonaparte ele finalmente tinha força política necessária para tomar as providências e enfrentar o seu maior rival, que era a Inglaterra. Tá? Então veja bem, Napoleão Bonaparte ele já tinha entrado em oposição à Inglaterra quando ele era só um militar, tá? Que foi na campanha do Egito. Lembre-se que a campanha do Egito foi a luta entre franceses e ingleses pelo domínio lá dessa passagem no Oriente Médio, que o Egito era um território estratégico e muito rico, e que eles perderam, não tiveram sucesso. Tá? Napoleão Bonaparte, quando ele se tornou imperador, ele não tinha mais
que dividir o poder e nem consultar, né, outros políticos para poder tomar suas decisões. Agora ele tinha todo o poder concentrado em suas mãos, então agora ele tinha o poder necessário e a força política necessária para falar, bom, agora eu vou enfrentar a Inglaterra, tá? Agora a Inglaterra não me escapa. Só que veja bem, militarmente falando, Napoleão Bonaparte ele ainda não tinha a força necessária para invadir a Inglaterra. Primeiro, tinha um grande problema. A Inglaterra ela não é um reino continental, não é um país continental, é uma ilha. E a Inglaterra da época, ela tinha a maior armada, a maior frota e mais poderosa frota naval, certo? Então a marinha inglesa era muito poderosa. Ou seja, Napoleão Bonaparte, para invadir a Inglaterra e conquistar a Inglaterra, primeiro tinha que passar ali pelo Canal da Mancha, que é aquele estreito que separa ali a ilha da Grã-Bretanha do continente europeu, da parte continental da Europa. Só que Napoleão Bonaparte não conseguiria, tá? Ele como um estrategista militar inteligente, ele mesmo reconhecia que não ia ter como fazer isso, invadir a Inglaterra, porque na questão do mar, nas batalhas navais ali, ele não ia conseguir. Sem falar que ele já tinha perdido uma vez também lá na campanha do Egito, na chamada Batalha do Nilo, né, que as forças navais inglesas derrotaram as francesas. Então, bom, já que eu não vou conseguir derrotar militarmente o meu inimigo, qual que é a minha alternativa? Isso Napoleão Bonaparte pensando. Seria uma guerra comercial, certo? Ou seja, eu vou buscar enfraquecer comercialmente a Inglaterra e ela enfraquecida vai ficar mais fácil de eu derrotar ela militarmente. Lembrando sempre, pessoal, sempre lembrem disso, da oposição histórica entre Inglaterra e França, que vinha lá da Idade Média, certo? No final da Idade Média teve a Guerra dos 100 Anos, depois os franceses apoiaram a Revolução Americana em 1776, que era uma revolução de independência dos americanos em relação à Inglaterra. Então eles eram inimigos históricos de muito tempo, tá? E Napoleão Bonaparte então queria, né, obviamente, derrotar tanto por essas questões históricas, mas porque a Inglaterra era o grande oponente da França. Napoleão Bonaparte, como imperador, ele queria estender o domínio imperial da França. E a grande pedra no caminho do governo do Napoleão Bonaparte era justamente a Inglaterra, porque era um país forte economicamente, era um país que já tinha passado pela Revolução Industrial, pelo menos a primeira fase, então os produtos manufaturados da Inglaterra estavam sendo comercializados por toda a Europa, certo? Então o que o Napoleão Bonaparte fez? Ele teve uma ideia muito interessante e uma estratégia econômica para tentar enfraquecer a Inglaterra, que foi o chamado bloqueio continental. E vejam bem, pessoal, isso aqui, ó, você saber que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental em 1806 é uma informação histórica imprescindível, obrigatória, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, tem a ver justamente com a história do Brasil, do nosso país. Então vocês têm que saber isso, tá? Mas então, o que foi esse bloqueio continental? Napoleão Bonaparte já tinha ali dominado várias regiões da Europa e outros países estavam com medo justamente de serem dominados pela França, de Napoleão Bonaparte, e então estavam respeitando ali as decisões francesas, tá? Eles estavam meio que submetidos ao governo de Napoleão Bonaparte. Então, o que o Napoleão Bonaparte pensou? Ele criou, então, em 1806, esse chamado bloqueio continental, proibindo que todos os países que ele dominava ou que estavam submetidos ao seu poder comercializassem com a Inglaterra. Então, assim, ó, todo mundo aqui no continente europeu, ninguém pode comercializar, fazer comércio com a Inglaterra, porque ele queria que a Inglaterra se enfraquecesse. E como a Inglaterra dependia do comércio com a parte continental da Europa, na questão de mercados consumidores, então a Inglaterra estava lá produzindo. Precisava de gente para comprar tudo aquilo. Napoleão Bonaparte proibiu todo mundo de comprar os produtos ingleses. Então, obviamente, isso ia dificultar muito a economia inglesa. Essa foi a sacada do Napoleão Bonaparte. Eu ainda não posso derrotar militarmente a Inglaterra, certo? Então eu vou derrotar economicamente, vou enfraquecer economicamente, tá? Durante esse período também, aconteceu a ocupação militar da Itália, da Prússia, da Dinamarca e também pressão sobre outros reinos, como por exemplo Portugal, Espanha e Rússia também.
principalmente Portugal. E aí que a história começa a ficar interessante pra gente, pessoal. Portugal era um aliado da Inglaterra desde muito tempo, desde lá da Baixa Idade Média, durante a Revolução de Avis. Vocês lembram muito bem lá do conteúdo do 7º ano, que aconteceu lá no século 13 para o 14, a chamada Revolução de Avis em Portugal, que o João de Avis, que viria a se tornar o primeiro rei João da dinastia de Avis, ele teve o apoio justamente dos ingleses para tomar o poder em Portugal. Então, desde lá do final da Idade Média, já tinha ali um apoio, uma aliança entre Inglaterra e Portugal. E Portugal também era um país muito importante para o comércio inglês, porque consumia muito dos produtos manufaturados da Inglaterra, certo? Então, Portugal e Inglaterra eram aliados. Só que daí Napoleão Bonaparte, como a gente viu, proibiu os países europeus de fazer comércio com a Inglaterra para enfraquecer a Inglaterra. Qual que foi o resultado disso? Veja bem, muitos dos países aderiram ao bloqueio continental. Portugal estava numa sinuca de bico. Por quê? Veja só a posição do Reino de Portugal nessa época. Se a gente aderir ao bloqueio continental, a gente vai prejudicar o nosso comércio, porque a Inglaterra é um parceiro comercial muito importante para a gente, além de estar meio que traindo uma aliada nossa de muito tempo. Por outro lado, Napoleão Bonaparte está conquistando e ocupando militarmente a Europa fora, países da Europa fora. Então, a situação do Reino de Portugal não era muito boa. E aí que a gente entra, então, numa parte interessante para a história do Brasil, que foi determinante para a nossa história, que foi justamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil, certo? Porque o que acontece? Na época, a Rainha Maria era a rainha de Portugal, só que quem governava Portugal era o João VI, ele era o príncipe regente de Portugal na época, porque a Rainha Maria, que era mãe dele, não estava em condições, né, estava com problemas psicológicos e tal, não estava em condições de governar. E o João VI, que se tornou daí do Dom João VI, ele era o príncipe regente, o que ele pensou? Bom, Napoleão Bonaparte está vindo aqui invadir Portugal. Já tinha invadido a Espanha, destronado o rei espanhol, né? Napoleão tinha destronado o rei espanhol e colocado o irmão dele para governar a Espanha. E ele estava lá no caminho para ocupar Portugal, porque Portugal estava se recusando a aderir ao bloqueio continental. Então, o Dom João VI, muito sagazmente, de maneira muito inteligente, o que ele fez? Ele não aderiu ao bloqueio continental, ele continuou fazendo comércio com a Inglaterra, só que ele pensou, bom, ele também sabia que não tinha força militar para enfrentar a França de Napoleão Bonaparte. Isso estava fora da realidade. Então, qual que foi a alternativa? No ano de 1808, então, Dom João VI, sua família, né, a família real portuguesa, junto de toda a corte portuguesa, certo? Também muitos nobres, juízes importantes, representantes do comércio, da alta burguesia, pessoas ricas, ou seja, um total de 15 mil pessoas no ano de 1808 deixaram Portugal, fugiram de Portugal em direção ao Brasil, certo? Essa é a famosa vinda, então, da família real portuguesa para o Brasil, né? O Brasil, ele era uma colônia, como vocês bem sabem, e foi a primeira vez que uma família real europeia, a primeira e única vez, né, pessoal? Bom lembrar isso. A primeira e única vez que uma família real europeia veio e se fixou em uma das suas colônias. E aí a gente tem uma inversão da relação de metrópole e colônia muito interessante, porque daí o Brasil, que era colônia até então, se tornou o centro da administração do Império Português. Né? Meio que então, e tanto que foi criado a partir desse período chamado Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? E no qual o rei, que era o Dom João VI, ele governava do Rio de Janeiro, certo, pessoal? Isso aí foi muito importante para a nossa história, porque foi o primeiro passo, para o processo de independência do Brasil. O filho de Dom João VI foi Dom Pedro I, né, que foi o primeiro imperador em que consolidou a independência do Brasil um pouquinho depois, ali em 1822, né? Mas também assegurou a sobrevivência econômica de Portugal. Tá? Por quê? Napoleão Bonaparte, não conseguindo, e ele até chegou a invadir Portugal depois, só que a família real não estava lá.
E aí que tá, pessoal, se ele não destronasse, enquanto houvesse rei de Portugal, independente se ele estivesse na colônia, que no caso era o Brasil, ele não estaria dominando de fato Portugal. Isso foi muito interessante, tá? Então, uma das coisas que forçou justamente as políticas de Napoleão Bonaparte forçou na história foi esse começo do capítulo da história do Brasil e foi o primeiro passo para o Brasil se tornar independente, tá? Então, veja bem, tudo é um semear e colher, né? Algumas ações elas geram outras, né? O Brasil em si não tinha nada a ver com a briga entre Inglaterra, Portugal, França, as outras potências europeias, mas a história do Brasil foi um resultado direto desses processos políticos europeus, tá? E a gente começa então esse processo de independência da história do Brasil de uma maneira muito interessante, justamente por causa da inteligência do Dom João VI, tá? Em fazer essa fuga estratégica de Portugal, porque aí ele sobreviveu, a família real sobreviveu, a corte portuguesa sobreviveu, ele continuou administrando o seu império de uma nova localidade, tá? O Brasil, nesse período, ele já era a coroa, a joia da coroa portuguesa, porque era a colônia mais rica, que produzia mais riqueza. Então, foi uma estratégia política que deu certo e que foi importante tanto para a sobrevivência do Reino de Portugal, como também para nós enquanto brasileiros e para o começo de nossa história enquanto Brasil independente, certo? Napoleão Bonaparte, então, aí a gente tem uma imagem do Dom João VI, ele não pôde fazer nada a não ser voltar para a França, né, e deslocar o exército francês para outras regiões também, para dominar outras regiões. Mas o fato é que ele não conseguiu o que ele queria, que era o domínio justamente de todos os países ali da Península Ibérica. Ele conseguiu ocupar a Espanha, mas não conseguiu derrotar Portugal porque a família real portuguesa, o rei português, tinha ido para a colônia, no caso o Brasil, certo? Então foi uma estratégia que deu muito certo do Dom João VI e que beneficiava também, obviamente, a Inglaterra, porque daí as colônias portuguesas, principalmente o Brasil, aumentaram muito mais o comércio com a Europa, principalmente com a Inglaterra. E isso, gente, também foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Porque pensei bem, era o rei que estava vindo para cá. Tá? Era o rei e toda a sua corte. Então, a partir da vinda da família real portuguesa em 1808, que a gente tem ali o começo de um grande desenvolvimento, primeiro, obviamente, na cidade do Rio de Janeiro, que se tornou a capital desse novo reino, mas também para o Brasil como um todo, certo? Bom, Napoleão Bonaparte, então, ele estava com todo esse quadro na sua frente de domínio, tá? Já estava dominando grande parte da Europa. Depois a gente vai ver um mapa aí sobre a extensão territorial do Império Napoleônico. Só que ele então não conseguiu se opor muito bem à Inglaterra e, para piorar, ele começou a ter algumas derrotas militares que começaram a enfraquecer o poder dele e, consequentemente, o poder do Império Napoleônico. A primeira derrota militar que iniciou, então, o enfraquecimento de Napoleão Bonaparte aconteceu na Rússia em 1812. Veja bem, na época, o czar da Rússia, czar é o termo que se usava lá no Império Russo para o imperador, tá? Na verdade, é a tradução russa para a palavra César, mais uma alusão lá ao Império Romano, tá? Então, o czar russo da época, que era o Alexandre I, ele rompeu o bloqueio continental. Primeiro, ele havia aderido ao bloqueio continental porque ele estava com medo, evidentemente, do poder napoleônico, só que os produtos produzidos na França, que eram para substituir os produtos que vinham da Inglaterra, não davam conta. Ou seja, Napoleão Bonaparte, ele proibiu os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra, só que a economia francesa ainda não conseguia ofertar os produtos necessários para esses países que aderiram ao bloqueio. Principalmente porque a França ainda não tinha passado totalmente por um processo de revolução industrial, como a Inglaterra já tinha passado. E como vocês lembram, a Inglaterra foi a pioneira no processo de revolução industrial, certo? Então o que aconteceu? O czar russo Alexandre I, ele simplesmente rompeu o bloqueio continental, voltou a fazer comércio com a Inglaterra. Qual que foi o resultado disso? Napoleão Bonaparte foi então, juntou o seu exército para ir invadir a Rússia, o que se mostrou uma tarefa muito difícil, tá? Porque o que acontece? A Rússia, pessoal, ela tinha um território gigantesco,
tá? E ele ainda é, na verdade, né, é o maior país do mundo em extensão territorial. E também era um território pouco conhecido pelos franceses. A maioria dos franceses nunca tinha passado perto da Rússia, tá? Então, era um território muito difícil de se conquistar militarmente, tá? Não se conhecia muito o território da Rússia, os franceses no caso. Mesmo assim, o exército de Napoleão Bonaparte, ele era muito poderoso. Alguns historiadores, eles calculam aí que nessa campanha da Rússia, o exército francês, também chamado de o Grande Exército, tinha cerca de 600 mil soldados. É muita coisa, gente, principalmente para um exército daquela época é muita coisa, tá? Lógico que também desse corpo de soldados, muitos já eram dos territórios conquistados por Napoleão Bonaparte, não eram todos franceses, tá? Mas compunham ali o exército francês da época. Então, esse grande exército francês rumou então para a Rússia, para punir a Rússia e para invadir a Rússia, porque a Rússia tinha rompido o bloqueio continental. E o czar Alexandre I, sabendo que não ia conseguir derrotar militarmente, né, exército contra exército, as tropas francesas, porque era um exército muito disciplinado, um exército gigantesco, e o líder era Napoleão Bonaparte, que era um grande militar. O czar Alexandre I adotou uma estratégia militar muito interessante chamada de terra devastada. Tá? Ou seja, no que consiste essa estratégia militar? O Alexandre I, o que ele fazia? Ele passou para os seus generais, né, como fazer essa estratégia, né? E o que acontecia? Imaginem comigo aqui, tem lá um vilarejo, certo? Nós, enquanto russos, estamos aqui protegendo esse vilarejo e a gente recebe a notícia que o exército francês está chegando. O que os russos faziam? Eles incendiavam o vilarejo, eles envenenavam poços, eles queimavam as plantações. Por isso que o nome da estratégia se chama Terra Devastada, porque eles realmente devastavam, eles mesmos, os próprios russos devastavam os territórios, os vilarejos assim por diante. Por quê? Para acabar com as linhas de suprimento, envenenando os poços. O exército francês não tinha acesso à água, certo? Então, os russos faziam isso. Quando não conseguiam enfrentar militarmente, devastavam a terra e recuavam. Devastavam a terra e recuavam. E o exército francês ia seguindo o exército russo, tentando ganhar a guerra, mas estava indo cada vez mais morrendo soldado, perdendo soldados por doenças, por fome e assim por diante. Só que o exército francês, depois de muito esforço e perdendo muitas tropas, mesmo assim conseguiu chegar, Napoleão conseguiu chegar na capital russa. Só que o que aconteceu? O pior de tudo, o exército francês já estava fragilizado por essa política chamada Terra Devastada, para piorar ainda, quando Napoleão Bonaparte e seu exército chegaram na capital russa, estava no meio do inverno, tá? Então, o inverno muito rigoroso, o inverno russo, né, que vocês já imaginam como é que deve ser, dificultou ainda mais a situação para as tropas francesas, pessoal. Ou seja, os franceses que já estavam super desgastados pela campanha militar e pela estratégia militar adotada por Alexandre I da Terra Devastada, começaram a perder a guerra também para o inverno russo. Tá? Então, enfrentando muitas mortes em massa, Napoleão Bonaparte não teve outra alternativa senão fugir da Rússia com o que sobrava de suas tropas. Algumas estimativas dos historiadores colocam que daquele grande exército de 600 mil soldados, cerca de 120 mil soldados apenas sobreviveram e retornaram para a França. Esse foi o começo do declínio do poder do Napoleão Bonaparte. Tá? Bom, depois então da derrota na Rússia, a situação de Napoleão foi de mal a pior. No ano de 1814, então a gente já está chegando aí no finalzinho do período napoleônico, a situação ficou realmente incontornável. O Napoleão Bonaparte estava muito enfraquecido, tá, por causa dessas derrotas militares. A pressão dos inimigos de Napoleão Bonaparte, dos países inimigos da França napoleônica, liderados pela Inglaterra, estavam impondo novas derrotas, certo? E Napoleão Bonaparte, ele se rendeu, ele voltou à França, se rendeu, entregou os betos, digamos assim, e ele foi enviado então para a ilha de Elba, que é uma ilha ali do Oceano Atlântico, para meio que para ficar exilado lá. Quem que ficou no governo da França? Assumiu um novo rei, tá? Ou seja, aquele sonho republicano lá da Revolução Francesa que a gente viu tinha ido por água abaixo mesmo nessa época. Assumiu um novo rei, que foi o Luís XVIII, no caso, primeiro 17, depois o 18, numa pequena sucessão de tempo.
E Napoleão Bonaparte ficou então exilado na ilha de Elba, só que ele consegue fugir da ilha de Elba e volta para a França, certo? E ele tenta assumir o governo de novo. E veja bem, a imagem do Napoleão Bonaparte ela era tão mística e tão forte na França como esse grande líder que o próprio rei da época, que era o Luís XVIII, ele abriu mão do governo, se autoexilou e Napoleão Bonaparte voltou a ser o imperador da França. Só que veja bem, aí o Império Francês já estava em agonia, pessoal. Essa última fase do governo napoleônico ficou conhecida apenas como o período ou o governo dos 100 dias, porque foi esses últimos 100 dias que Napoleão Bonaparte ficou como governante, como imperador da França. O exército francês já estava muito enfraquecido e o fim do exército era só uma questão de tempo, tá? Já era uma questão de tempo só para o exército francês ser derrotado de uma vez por todas. Por fim, então, em 1815, aconteceu a chamada Batalha de Waterloo, no qual Napoleão Bonaparte e suas forças foram finalmente derrotadas por uma nova coligação. Lembrando que haviam sido criadas várias coligações entre potências europeias desde o começo da Revolução Francesa, justamente para lutar contra esse intuito imperialista da França, tá? Então, essa coligação, que era formada por ingleses, russos, austríacos e prussianos, conseguiu derrotar então em 1815 de uma vez por todas o Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte então, ele foi capturado e ele foi mandado para o continente africano, na verdade outra ilha chamada Ilha de Santa Helena, que é uma ilha lá no Atlântico Sul, na parte sul do litoral africano, que era uma ilha dominada por ingleses, né? Então ele foi colocado como exilado lá e ficou lá até o final de seus dias, tá, pessoal? Até hoje ainda tem uma grande polêmica sobre como que Napoleão Bonaparte morreu. Durante muita parte da história se acreditava que ele havia sido ou auto-envenenado, que ele tinha tomado veneno, ou que ele foi envenenado aos poucos por arsênio, mas devido a pesquisas históricas mais recentes, sabe-se que ele também sofria de câncer no estômago, tá? Então ele provavelmente morreu de câncer, mas é uma grande polêmica. A gente tem diários dele da época que ele estava exilado lá na Ilha de Santa Helena, e foi o final então, um final um pouco trágico, digamos assim, da história desse grande líder e desse grande militar. É lógico, teve consequências ruins para a Europa, né? Mas a gente não pode deixar de admitir que ele foi um grande líder inteligente na questão militar, conquistou. Só para vocês terem uma ideia, nessa parte em destaque aqui no mapa, a gente tem o tamanho do Império Napoleônico, certo? Então essa parte mais central eram os territórios que eram dominados pelo Império Napoleônico na época de auge do Império, e a gente tem outros estados satélites que eram dependentes. Tá? Então, todo esse período aqui, até o Império Austríaco, lembrando que Napoleão conquistou a Áustria, né, nas suas campanhas, tudo isso aqui era governado por Napoleão Bonaparte. Tá? Então, foi um período muito importante, não é à toa que ficou conhecido como a Era Napoleônica na história. Tá? Então, como que essa era chegou ao fim? Com o chamado Congresso de Viena, porque depois da derrota do Napoleão Bonaparte, os dirigentes dos países europeus que tinham sido afetados por todos esses domínios e todas essas invasões que aconteceram durante o governo de Napoleão, eles se reuniram para reorganizar a política europeia, para redesenhar o mapa do continente europeu. Tá? Então, o ministro austríaco, né, que ficou responsável por conduzir essa reunião no Congresso de Viena, né, Viena é capital da Áustria, ele, junto, né, então esses países, que eles queriam com isso? Eles queriam restabelecer aquelas monarquias que haviam sido afetadas pelo expansionismo napoleônico, incluindo a própria França, tá? Então, o que o Congresso de Viena ele tinha como objetivo? Ele tinha como objetivo justamente resgatar o equilíbrio político do continente europeu, que havia sido quebrado pela hegemonia francesa a partir do governo de Napoleão Bonaparte. E também evitar uma nova guerra tão grande no continente. Evidentemente, vocês vão acabar vendo mais para frente que o Congresso de Viena ele não conseguiu garantir a seguridade e a segurança do continente europeu, certo? Bom, pessoal, esse
esse conteúdo da Era Napoleônica, ele foi o nosso último conteúdo do primeiro bimestre, tá? Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente viu desde o nosso começo do ano, tanto nas aulas presenciais como também nessas aulas que a gente está tendo por meio de videoaula, é o nosso conteúdo da prova, tá, pessoal? Então vai desde lá do começo da formulação do antigo regime e iluminismo e tudo lá que a gente viu, até esse período chamado Era Napoleônica, certo? Bom, espero que vocês tenham me acompanhado, façam suas pesquisas para que a gente possa poder concluir então esse bimestre de uma maneira muito boa. Tudo bem? Deus abençoe, então até a próxima.